pergunta só. Faz 4 meses que nós estamos aqui, são centenas de horas de trabalho, centenas de pessoas falando. Em todo esse processo que o senhor acompanhou, porque eu lembro da vez anterior que o senhor veio, o senhor percebeu, em algum momento, cerceamento à defesa da presidente Dilma? Vossa Senhoria responde, doutor Lodge. De modo geral, me parece que não. Há decisões, tanto na Câmara quanto no Senado, que eventualmente qualquer um de nós pode não concordar, mas me parece que, de modo geral, sob o ponto de vista formal, toda a ritualística foi cumprida. No entanto, a Constituição não exige só que o devido processo legal seja cumprido na sua acepção formal. O devido processo legal tem uma dimensão material que no processo de impeachment não pode afastar a apreciação jurídica quanto à existência do crime de responsabilidade. E aí, senador Cristóvão, o senhor sabe a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, mas eu percebo, desde a Câmara dos Deputados, uma preocupação com a avaliação geral do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nem sempre há a preocupação de investigar a conduta, o tipo e a culpabilidade, que é um papel que o Senado Federal não pode abandonar. Quer dizer, então, muitas vezes, o descumprimento material da Constituição se faz por meio de um procedimento que a atenda na sua formalística. Quer dizer, então, respondendo objetivamente, do ponto de vista formal, sim. Do ponto de vista material, me parece que muitas vezes há uma preocupação com a avaliação política do governo e não com a investigação quanto à existência dos crimes de responsabilidade. Senador Cristóvão Buarque continua com a palavra, se quiser. Voltou o som. Senhor presidente, eu quero que fique bem registrado que, do ponto de vista formal, não houve cerceamento. Agora, eu queria dizer, doutor, e todos os demais senadores, que esse é o voto que, pelo menos para mim, mais convicção vai exigir ao dar o sim ou não. Na verdade, 3 convicções. Uma convicção política de que o governo da presidente Dilma foi responsável pelos problemas que nós enfrentamos no Brasil, de inflação, de desemprego, de falência dos estados, municípios, todos os problemas. Eu tenho essa convicção. Segunda convicção de que a continuação do governo dela seria mais 2 anos e meio de grandes problemas. Eu tenho essa convicção. A terceira convicção é que houve crime de responsabilidade. E aqui vem um problema. É que os juristas, e um jurista ontem mesmo disse que há juízes duros, juízes que não são duros. E aí vem o problema. Nós ouvimos as 2 opiniões aqui relacionadas a crime de responsabilidade e não ter crime de responsabilidade. Só tem uma maneira de eu desempatar, e o senhor me ajudou nesse desempate. É saber se todas as formalidades de defesa dos direitos da presidente foram cumpridas. E o senhor disse que foram. Se todos preceitos de defesa, e com um brilhantíssimo advogado como ela tem, foram cumpridos, nós vamos ter os 2 lados e nos dá permissão para, com a convicção que o direito permite, escolher um dos 2 lados. E aí dizer, no meu caso, que eu tenho as 3 convicções. 2 por análises que eu faço, por um conhecimento que eu tenho de anos e anos, e uma por perceber que o direito, sendo algo que não é científico, é o pleno direito à defesa que permite convencer de que houve crime de responsabilidade. Nesse sentido, o senhor é talvez o último a fazer aqui uma apresentação e, para mim, fez uma apresentação fundamental para a minha decisão. Muito obrigado. Agradeço a vossa... Um breve comentário, porque Sua Excelência, senador
Cristóvão Buarque se absteve de fazer uma última questão, mas Vossa Excelência tem direito, Vossa Senhoria tem direito a um comentário. Obrigado, presidente. Na verdade, senador Cristóvão, o senhor nos confessa que tem dúvida quanto aos aspectos criminais desse processo. E, na dúvida, condena. Quer dizer, em razão da conjuntura política que o país apresenta. Me parece que essa característica do processo de impeachment, jurídica e política, precisa ser compreendida de uma outra forma. Primeiro, nós temos que verificar a existência de crime. E se o juiz não tem convicção sobre a existência do crime, o resultado é a absolvição no Estado de Direito. Os aspectos políticos, o juízo de conveniência e oportunidade, dizem respeito à aplicação da pena de impeachment, que é muito grave para o país. Pode ser que um determinado presidente cometa uma violação da lei orçamentária e o Congresso Nacional entenda que será um prejuízo para o país o seu afastamento. O juízo político que se faz é esse. Não se pode, a partir de um juízo político, condenar em casos de dúvida. Condenar quando não ficou cabalmente demonstrada a materialidade, a tipicidade, a culpabilidade. Desculpe, senador, mas não podia deixar de fazer essa consideração. Obrigado. Pois não. Senador, claro, não entendo que o depoente não fez nenhuma avaliação quanto ao voto de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, como foi talvez indiretamente citado, evidentemente tem a palavra. Sem querer atrapalhar nada do processo. Não, por favor, Vossa Excelência é um senador da República e merece todo o respeito e tem a palavra. Não sou advogado, mas mais de uma vez eu ouvi dizer que em certos casos, na dúvida, dizem até pró-sociedade. Eu prefiro dizer na dúvida pró-Brasil. E quero dizer que a dúvida desapareceu, na medida que tem dois lados, duas interpretações e não houve nenhum cerceamento da defesa. Então é perfeitamente lícito escolher de que lado a gente pode ter convicção.